o último capítulo da segunda epístola do apóstolo Pedro. E vamos ver os ensinamentos que nós temos aqui nesta abençoada epístola. Esse abençoado capítulo. 2 Pedro 3, vamos aqui no verso 1. Amém? Está tudo compartilhado. Deixa eu só botar. A irmã já voltou para gravar. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos, em nome de Yeshua, meus irmãos, fazer agora a leitura de 2 Pedro, capítulo de número 3. Diz assim: Amado-vos, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então ele está falando das duas cartas que ele escreveu para todos os servos do Eterno. Verso 2: Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Então aqui, meus irmãos, Pedro, ele fala para nós nos lembrarmos das palavras primeiramente dita pelos santos profetas, a começar pelo próprio Moisés na Torá. Amém? Então lembrai-vos dessas palavras e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor. Então ele fala aqui que nós temos que nos basear onde? Tanto na Torá, nos profetas, como nos escritos e nas palavras dos apóstolos do Senhor Yeshua HaMashiach. Verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aqui nós vemos, meus irmãos, que nos últimos dias, os dias que nós vivemos hoje, há muitos escarnecedores que andam segundo suas próprias concupiscências, suas próprias vontades carnais e escarnecem daqueles que querem obedecer à palavra de Deus. Então aqui está dizendo, irmão, que um fato que aconteceu nos últimos dias é que aqueles que querem obedecer à palavra de Deus são escarnecidos, são perseguidos, são injuriados, são afrontados. Então aqui a palavra de Deus diz que, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Então esses escarnecedores, você já pode contemplar, meus irmãos, quando você é perseguido, porque você é servo, porque você é serva. Isso é um dos grandes sinais de que Yeshua está para arrebatar a sua noiva. Amém? Quando aparecem essas pessoas perseguindo você pela sua fé. Verso 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, meus irmãos, muitas vezes as pessoas pensam assim: poxa, aonde que está a promessa que até agora o Messias não veio? E ele diz aqui no verso 4, eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, irmãos, vocês vejam bem que eles ficam e perguntam e questionam a nossa fé, a nossa confiança de que o tempo do Senhor está chegado, mas eles mesmos, quando fazem isso, eles mesmos são sinal de que o arrebatamento está perto. Vamos lá, meus irmãos, no verso 5. Quanto mais você é perseguido pela palavra, mais você sabe que o arrebatamento está perto. Verso 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Agora Pedro está se referindo à criação dos céus e da terra, e vamos ver esse raciocínio de Pedro aqui, que é muito interessante na sua epístola. Ele fala aqui, né, que eles ignoram, as pessoas ignoram que Deus criou as coisas a partir das águas, né? A palavra de Deus criou, a terra foi tirada das águas, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então aqui, meus irmãos, nós vemos
que Pedro se refere às águas do dilúvio como o primeiro juízo de Deus sobre a humanidade, onde ali nós vemos que salvou-se Noé e mais 7 almas. E no verso 7, meus irmãos, ele agora vai dizer que não vai ser assim agora, nesses últimos tempos. Ele diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, irmãos, Pedro diz que a terra agora não vai ser consumida pelo dilúvio, mas por fogo. E ele vai explicar de uma maneira tão extraordinária como isso aqui vai ser acontecendo nesse mundo, meus irmãos, que a gente já vê, meus irmãos, quantas destruições nas guerras que nós estamos vendo aí, mas isso aí não é nem um pingo daquilo que está escrito na palavra do que vai acontecer no restante do planeta, meus irmãos. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, no verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por que Pedro fala isso, meus irmãos? Se ele está falando da vinda de Jesus, da vinda de Yeshua, se ele está falando sobre a promessa que é o Messias vir buscar a sua noiva, por que ele fala agora 1000 anos é um dia e um dia 1000 anos? Exatamente, ele se refere ao livro ali de Gênesis, capítulo 2, quando Deus, ele ali no capítulo 2, verso 3, diz assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, meus irmãos, aqui diz que Deus descansou no 7º dia, meus irmãos. E como é que fica então, meus irmãos? Se Deus descansou, como é que acontece aquilo que Yeshua fala aqui em João? Vamos aqui em João, meus irmãos. Amém? No capítulo 5 de João, verso 17, meus irmãos, que Yeshua fala assim: e Yeshua lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, como é que o Eterno trabalha até agora? Se aqui, meus irmãos, em Gênesis diz que ele descansou. E aqui Pedro diz que um dia é 1000 anos, 1000 anos um dia. É porque aqui esse 7º dia de descanso de Gênesis, meus irmãos, ainda não chegou. Esse 7º dia é o milênio de paz. São os 1000 anos de paz. Porque se você fizer o cálculo, meus irmãos, da criação de Adão até Yeshua HaMashiach, até a morte de Yeshua HaMashiach, você vai ver que ali, na vida de Yeshua, dá 4000 anos, ou seja, 4 dias. E daquele período da morte e ressurreição de Yeshua até hoje, está praticamente completando 2 dias, ou seja, 2000 anos, ou seja, 6000 anos, que são os 6 dias, meus irmãos. E o 7º de descanso é aquilo que no Apocalipse fala, que são os 1000 anos de paz. Porque ao final da grande tribulação será inaugurado 1000 anos de paz. Esses 1000 anos são o dia de descanso que Pedro se refere aqui, meus irmãos. Então, estamos no final do 6º milênio e Deus está há pouco tempo de inaugurar o milênio de paz, que é o dia de descanso, onde estarão ali descansando com Deus, reinando sobre a terra, toda a terra, e Yeshua, a noiva de Yeshua que foi arrebatada e voltará, e o remanescente de Israel que será salvo no final da grande tribulação, porque o remanescente de Israel também estará nesse reino. Aleluia. E por isso que Pedro fala no verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então Pedro fala, a gente tem que estar atento nos 1000 anos um dia, porque não há retardo nem adianto, é no cálculo correto. Então, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A vontade de Deus, meus irmãos, é que todos venham arrepender, mas ele, como eterno, ele já sabe que muitos não vão arrepender. E é isso, meus irmãos, que ele já traz esse juízo para a terra, que já começou ali no Oriente Médio, meus irmãos. Nós vimos ali na oração do irmão Lucas, muito bem colocada, que Israel ali, ele está praticamente concluindo as operações ali na faixa de Gaza e já começou ali no norte, contra o Hezbollah no Líbano.
Então nós vemos, irmãos, que Israel ele não parou ainda. E tão cedo não vai parar. Vamos ali no verso 10, irmãos. Pedro continua falando do dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, irmãos, veja bem, por isso ele está voltando a voltar naquela tônica que ele falou do dilúvio no primeiro momento e a segunda destruição pelo fogo. E eu acho muito interessante, irmãos, que Pedro fala aqui dos elementos. Ele, ao falar os elementos, provavelmente, Pedro não, mas o Eterno sim, tem conhecimento da química. Ele está falando de elementos químicos que se ardendo se desfarão. Quando é que elementos químicos se desfazem, meus irmãos? Através da energia atômica, da energia nuclear. Amém? Então ele está falando aqui em palavras que lhe eram possíveis falar através da revelação que ele recebeu de bombas nucleares. Porque ele está falando de que elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso, meus irmãos, são fatos que vão acontecer no curso dos anos que virão. Amém? E aqui diz, irmãos, Pedro no verso 11, havendo por de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Então Pedro nos diz, irmãos, sabendo de tudo isso, por que vocês não vivem uma vida santa e piedosa? Verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aqui, meus irmãos, ficou muito claro a fusão nuclear. Ele usa o verbo fundir. Olha que coisa tremenda. Como é que Pedro, o pescador, irmão, ele vai usar na Bíblia, no texto original, fusão de elementos químicos, fusão atômica. Olha só, meus irmãos, muito profundo o verso 12, que os elementos ardendo se fundirão. Ele fala da fusão aqui, meus irmãos, fusão nuclear, que dá origem às armas atômicas, meus irmãos. Mas ele diz que por causa disso, apressemo-nos para a vinda do dia de Deus, porque aí sim escaparemos de todas essas coisas, meus irmãos. Verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados. Procura ser achado, meu irmão, minha irmã, imaculado. Imaculado é sem mácula, sem pecado. E irrepreensíveis em paz. Amém? Irrepreensíveis em paz. Irmão Lucas, vê aí, por favor, irmão Lucas. Irrepreensíveis em paz. Amém? Então, irmão, você veja bem que nós temos que ter, irmãos, uma vida imaculada e uma vida irrepreensível em paz, pacífica, vivendo em paz, meus irmãos. Amém? Vivendo uma vida pacífica. Por isso que Yeshua diz, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos, porque, irmão, a mansidão e a paz é a chave da vida eterna, meus irmãos. Por isso que diz, sede imaculados e irrepreensíveis em paz. Nós não podemos nos aborrecer com absolutamente nada, porque se aqui estamos e conhecemos Yeshua, temos a grande vitória de estarmos na relação daqueles que serão salvos para toda a eternidade. Verso 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Irmão, muita gente torce as palavras das escrituras para a sua própria perdição, meus irmãos, porque a palavra da Escritura é clara, a palavra da Escritura é limpa, e nós ali podemos, irmãos, observar a vontade santa do Eterno
para a nossa vida, a fim de entrarmos para a vida eterna. Aqui ele diz no verso 17: portanto, irmãos amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Arrebatado aqui não é arrebatamento da igreja, não. Arrebatado aqui é ser retirados da tua firmeza. Amém? Agora eu queria, meus irmãos, nós vimos aqui esses 3 versículos, e eu queria trazer para os irmãos uma maravilha aqui, meus irmãos, que é a tradução do original aramaico desses 3 versículos da carta de Pedro. Olha aí, meus irmãos, vê se os irmãos estão conseguindo enxergar. Amém? Olha o que diz o versículo 15, 16, 17. Assim como também nosso amado irmão Paulo. Amém? Deixa eu ver se os irmãos conseguem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, aí não dá para aumentar muito, não. Não dá mesmo. Tem que ser assim mesmo. Assim como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, e também em todas as suas cartas ele fala acerca dessas coisas, algumas das quais são de difícil entendimento. Tais coisas, aqueles que não têm instrução nem fundação distorcem, como fazem com o restante das escrituras, para a sua própria perdição. Agora veja o que está no original, meus irmãos. No aramaico original. Vós, portanto, meus amados, sabendo disto anteriormente, guardai vossas almas, para que não sigais conforme o engano daqueles que negam a Torá. Isso é que está no original, irmão. Não siga aqueles que negam a Torá e caiais da vossa firme posição. Aqui diz, 2 Pedro 3, 15 a 17, do aramaico, do manuscrito Crawford. Isso aqui está no original do aramaico, meus irmãos. No original, e diz o manuscrito original, que foi descoberto por Crawford. Amém? Esse manuscrito original de 2 Pedro 3, 15 e 17, diz, irmãos, que guardai vossas almas, que não sigais conforme o engano daqueles que negam a Torá, porque quem nega a Torá está negando a palavra de Deus, irmão. E quem nega a Torá está caído da sua posição. Por isso a importância, meus irmãos, daquele que serve a Deus. Tem que obedecer a Torá e as palavras santas de Yeshua HaMashiach, que nada mais é a explicação da Torá. Amém? Yeshua é o Mashiach e ele vem nos explicando a Torá. E nós vemos aqui, meus irmãos, aqui, Epístola de Pedro, do manuscrito Crawford. Não é uma versão bíblica, não é uma versão feita pelo homem, é o manuscrito original, irmão. Manuscrito Crawford é um manuscrito sério, do aramaico, da 2ª carta de Pedro, e aqui nós temos essa linda colocação aqui para nós entendermos o que está no original, irmão. Guardai vossas almas, para que não sigais conforme o engano daqueles que negam a Torá. Todo aquele, irmão, pode estar, sei quem for, que nega a Torá, que nega o Shabat, que nega as festas do Eterno, que nega o Tzedakah, está caído da posição, meus irmãos. Está derrotado. Por quê, irmão? É engano. Isso aqui está no manuscrito Crawford, do aramaico, um manuscrito perfeito, meus irmãos, um dos manuscritos mais reconhecidos da 2ª carta do apóstolo Pedro, meus irmãos, e aqui no capítulo 3, fala claramente no original, meus irmãos. Quem nega a Torá está caído. Quem nega o Shabat está caído. Quem nega as festas de Adonai está caído, meus irmãos. Amém? Quem nega as palavras de Yeshua está caído, porque Yeshua é a Torá viva. Louvado seja Deus, meus irmãos. Amém? Então, meus irmãos, vejam bem o que está escrito aqui, que é uma palavra tremenda. Verso 17, vamos aqui para o 18. Aqui, irmãos, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, a ele seja dada a glória, sim, agora como o dia da eternidade. Amém. Irmãos, agora nós temos ainda, eu deixei esse pedacinho da mensagem para nós aqui prestarmos atenção nos versículos desse louvor, que eu vou colocar aqui para os irmãos, que fala quantos versículos na Bíblia fala que tem que obedecer a Torá. Eu vou botar esse louvor aqui antes da gente orar ainda. Não é para orar agora ainda, não. É para ver o louvor. Tá bom, meus irmãos? Vamos agora ver esse louvor aqui,
para nós podermos entender, meus irmãos, quantos versículos. Eu já botei isso na congregação, mas vou botar agora para nós entendermos, meus irmãos, 90 razões para guardar a Torá do Eterno, né? Essa canção foi escrita por Shaul Bateson e a música é de Shalom Nechama Karlebar. Amém? Vamos aqui, irmãos, presta atenção nos versículos. A Torá do Eterno é perpétua e Yeshua não anulou a Torá. A Torá não é apenas para judeus. A Torá será cumprida no reino de Yeshua, Zacarias e Isaías. Guardar a Torá do Eterno é dever de todo homem, Eclesiastes. Quem ama Yeshua cumpre a Torá, João 14, 15 e 21. A Torá do Eterno é pura. A Torá do Eterno é espiritual, Romanos, apóstolo Paulo. A Torá do Eterno é santa, Romanos 7, 12, apóstolo Paulo. A Torá do Eterno é justa, também Romanos 7. A Torá do Eterno é perfeita, Romanos 12. A Torá do Eterno é imutável, Deuteronômio 4. A Torá do Eterno é a verdade, Malaquias 2. Bem-aventurado quem cumpre a Torá, Salmo 1. Quem a cumpre não é confundido. Devemos pedir que o Eterno ensine a Torá a nós. A Torá do Eterno é maravilhosa, Salmo 119, 18. Nossa alma deve ansiar pela Torá. Andar na Torá é andar no caminho da verdade. Devemos desejar a Torá do Eterno. Quem tem entendimento guarda a Torá do Eterno. O justo tem prazer na Torá. Falar da Torá é falar da verdade. A Torá do Eterno é liberdade, não julgo. A Torá do Eterno nos consola. Quem não a cumpre anda em erro. A Torá do Eterno é melhor do que riquezas materiais. A Torá do Eterno é vida e não morte. Devemos amar a Torá e nela meditar diariamente. A Torá torna o homem sábio. Provérbio 28. A Torá do Eterno é luz. Os justos pranteiam quando a Torá não é cumprida. Até os mais humildes devem observar a Torá do Eterno. Todo mundo tem que observar a Torá do Eterno. Quem ama a Torá do Eterno tem paz. Isaías 48. Quem ama a Torá do Eterno não tropeça. Devemos falar da Torá do Eterno. A Torá do Eterno não é pesada. 1 João 5. A nova aliança é baseada na Torá e não contrária a ela. Jeremias 31, já falamos disso várias vezes. A Torá deve estar em nossos corações, segundo a Reis, Esdras, Jó, Salmo, Provérbios, Isaías, Jeremias. A Torá foi dada através dos anjos, Atos e Hebreus. Sinais e prodígios precederam a outorga da Torá, Êxodo e Deuteronômio. É chamada de oráculo do Eterno em Atos, capítulo 7. É chamada de Torá real por Tiago, capítulo 2. É testemunho do Eterno em Deuteronômio 31, 26. É tratada com profunda reverência, Deuteronômio 31. Devemos lembrar da Torá, Malaquias 4. A Torá deve ser lida regularmente, Deuteronômio 31.
A Torá conduz a fé em Yeshua. Gálatas 3, o apóstolo Paulo fala isso claramente. E Yeshua cumpria a Torá, Mateus 5,17, meus irmãos. Os seus seguidores também cumpriam a Torá, Apocalipse 12,17, perfeito. Abraão demonstrou sua fé obedecendo a Torá, versículo 26,5, perfeito. O Eterno é misericordioso com quem a cumpre, Êxodo 26, perfeito. A fé não anula a Torá, mas a estabelece, Romanos 3, Paulo novamente em Romanos. O Eterno faz prosperar quem a cumpre, Levítico e Deuteronômio. O Eterno habita em meio aos que obedecem a Torá, Levítico 26. Quem teme ao Eterno guarda a sua Torá, Deuteronômio 5. Os filhos de quem guarda a Torá prosperam, Deuteronômio 5. A Torá não é difícil nem inacessível, Deuteronômio 30, já falamos várias vezes. Quem rejeita a Torá serve a demônios. Guarda aí, irmão, 1 Reis 18, 2 Reis 17. Quem rejeita a Torá serve a demônios. Quem a cumpre reinará para sempre com o Eterno. O Eterno abandona quem rejeita a Torá, 2 Crônica 24. Guarda aí, meus irmãos. E Yeshua dirá que não os conhece, Mateus 27 a 23. Já falamos isso várias vezes. Quem rejeita a Torá pratica abominação, Esdras 9,14, também falamos. E até a sua oração é abominável, Provérbios, muitas vezes falamos sobre isso. Até os anjos cumprem a Torá, é importante, já falamos sobre isso. Todo o céu tem que cumprir a Torá. O tolo despreza a Torá, Provérbio 10. Quem cumpre a Torá permanece no amor de Yeshua, João 15, meus irmãos. Só quem cumpre a Torá conhece de fato Yeshua. 1 João 2. Quem diz seguir a Yeshua e despreza a Torá é mentiroso. Está lá em 1 João 2, irmãos. Quem cumpre a Torá tem suas orações atendidas. 1 João 3, perfeito. Paulo diz que devemos praticar a Torá. Romanos 2, aleluia. Quem cumpre a Torá aborrece o inimigo. Está em Apocalipse 12, 17. O inimigo fica derrotado. Quem cumpre a Torá comerá da árvore da vida. Está em Apocalipse 22, irmãos. A fé em Yeshua é parte da obediência verdadeira à Torá. A Torá será ensinada no fim dos tempos de Sião, Isaías e Miqueias. É preciso guardar a Torá para ser um discípulo do Eterno, Isaías. O espírito da besta muda e rejeita a Torá. Isso está em Daniel e 2 Tessalonicenses, já falamos várias vezes. A falta de conhecimento da Torá causa destruição, Oséias 4. Quem rejeita a Torá não tem a proteção do Eterno. Isso é uma grande verdade, está em Isaías 42. A Torá nos protege do engano. A Torá traz sabedoria, Salmo 119. Quem a despreza segue sua carnalidade. Paulo negou ter falado contra a guarda da Torá, Atos 24 e 25, meus irmãos, perfeito, falamos disso. Paulo observava a Torá, Atos 24. Paulo recomendou o bom uso da Torá. 1 Timóteo 1. Paulo falou contra a lei de homens e não a lei do Eterno. Colossenses 2, perfeito. O pecado e a transgressão da Torá. Várias vezes falamos isso, 1 João 3. Quem guarda a Torá habita em Yeshua. Também falamos isso, 1ª Epístola de João, capítulo 3. Total de pessoas repreendidas por guardar a Torá na Escritura. 0. Ninguém que guardou a Torá foi repreendido. Porém, milhares de pessoas na Bíblia são repreendidas por não guardar a Torá do Eterno. E no final desse louvor, meus irmãos, vem aquele escrito que nós acabamos de falar com os irmãos, amém? Da carta de Pedro. Assim como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, e também em todas as suas cartas ele fala acerca dessas coisas, algumas das quais são de difícil entendimento, tais coisas aqueles que não têm instrução nem fundação distorcem, como fazem com o restante das Escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, meus amados, sabendo disto anteriormente, guardai vossas almas para que não sigais conforme o engano daqueles que negam a Torá e caiais da vossa firme posição do aramaico manuscrito Crawford. Amém? Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Amém e amém.
Irmãos, vocês viram que aqui tivemos 2 louvores. Esse aqui são 2 louvores. Então, vamos orar o primeiro louvor e depois, quando eu orar para os irmãos, eu oro o segundo louvor. Amém? Vamos pegar metade, metade. Vamos lá, então, meus irmãos. Vamos agora. Só aí são somente 90 de mais de centenas de versículos que mandam nós obedecermos a Torá na Bíblia e no Novo Testamento, meus irmãos. Amém? Vamos agora, então, meus irmãos, está aqui compartilhado direitinho, né? Pode agora parar a gravação. Amém? Vamos orar.